Que coisa linda. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Culto maravilhoso, né? Quinto Aviva Goiânia chegou para mostrar porque chegou. Já começou de uma forma extraordinária. Abra sua Bíblia enquanto eu faço as minhas considerações no primeiro livro de Gênesis, capítulo 18, nós vamos ler o versículo 14. Gênesis capítulo 18, versículo 14. Ainda em tempo antes da leitura, eu quero louvar a Deus pela linda oportunidade de estar aqui com a igreja. Para mim é uma honra, e digo sem medo de errar, que estou entre os príncipes da terra aqui nesta noite. Quantos filhos do rei há entre nós? Quero atribuir a Deus gratidão pela vida do anjo desta igreja, pastor José Carlos. Acertei, pastor? Crente erra ou acerta, não pode adivinhar, né? De vez em quando alguns falam, eu adivinhei. Misericórdia, crente não adivinha, né? Deus abençoe o senhor de uma maneira especial. O senhor é o anfitrião desse lindo trabalho. Deus abençoe meu amigo pastor Diego Vinícius, que está ali dando um abraço santo. Pastor Diego Vinícius é um companheiro de longas datas e provou o valor da sua amizade. Ombrou comigo recentemente numa batalha que tivemos aí. A gente não obtivemos a vitória da batalha, mas Deus nos proporcionou uma linda experiência. Até mesmo porque crente em Cristo Jesus não perde, né, pastor Diego? Ou ganha ou adquire experiência. E Deus nos deu uma linda experiência. Obrigado pelo apoio, pelo convite. Se não me falha a memória, é o segundo ano ou terceiro que eu tenho a oportunidade de pregar no Aviva Goiânia. Segundo ano, dupla honra. Deus abençoe os levitas, pregadores que já me antecederam e que ainda vai louvar. Pastor Carlos, já louvei a Deus pela vida dele, o anfitrião, né, do evento. E que Deus abençoe os irmãos que aqui estão. Queridos, eu vou me retirar assim que eu terminar de ministrar, e já estou aqui esclarecendo, explicando, para ninguém pensar algo que não é, ou para não dizer, pastor Wendel fez pouco caso, terminou de ministrar, já foi embora. Não, já conversei com o pastor Diego. Eu tenho uma outra agenda ainda agorinha. Estão me esperando às 23h30 para passar para me pregar. E isso porque era para me pregar às 23 horas, porque é uma vigília que acaba meia-noite. Aí eu expliquei, justifiquei o fato de estar aqui, e eles disseram, pastor, então o senhor chega até às 23h30? Eu falei, espero em Cristo Jesus. Amém? Mas vamos ao que interessa, porque o presente para nós é o que vale. Sabe Deus se daqui 40 minutos eu estarei lá com eles. O importante é que estamos aqui e Jesus está presente, e a gente tem que saber valorizar o presente. Gênesis capítulo 18, versículo 14. Leitura bem conhecida, tá? Palavra do Eterno, conforme a versão que está nas minhas mãos, diz assim: haveria alguma coisa impossível para Deus? No tempo determinado eu retornarei a ti, de acordo com o tempo da vida, e Sara terá um filho. Amém? Pode tomar o teu assento com toda a liberdade de glorificar e de exaltar aquele que vive e que reina para todos sempre. Deus já está falando conosco de uma maneira muito linda. Cada um que teve a sua participação foi um instrumento na mão do Eterno aqui hoje. Eu quero mais uma vez apenas corroborar com tudo aquilo que o Espírito Santo já está fazendo entre nós. No entanto, eu li com vocês um texto
que está dentro de um contexto que narra uma história fantástica, que todos nós, estudiosos da Bíblia, o leitor das Sagradas Escrituras, conhece. A história de Abraão, Sara e o seu milagre, cujo nome é Isaque. Observa que Abraão é tido por nós, inclusive pelos judeus, como o pai na fé, exemplo de uma fé extraordinária. Agora detalhe, o pai na fé, o exemplo clássico da Bíblia de uma fé extraordinária, ao longo da sua dependência do eterno aqui na terra, obteve diretamente, não estou falando indiretamente, mas diretamente, apenas 2 promessas do eterno. Aí vale lembrar que, dependendo do culto em pleno século 21, principalmente cultos pentecostais como o nosso, e eu tenho orgulho de dizer que sou pentecostal. Porém, em cultos como esse do Aviva Goiânia, essa 5ª edição, é normal em 2 horas e meia de culto, um vaso receber 5, 6 promessas naquele culto. Eu já participei, pastor José Carlos, de culto que eu saí de lá com 3 promessas de Deus, cada uma mais linda do que a outra. E eu estou falando de promessa direta, que o vaso olha dentro dos teus olhos, cheio do Espírito Santo, e diz: assim diz o Senhor. E mesmo recebendo 3, 5 promessas em cada culto, e olha que pentecostal gosta de igreja, no mínimo, crente pentecostal vai 3 vezes por semana em culto avivado como esse. E diante do que eu acabei de falar, recebendo inúmeras promessas, toda semana, todo mês, todo ano, a pergunta que eu faço é de retórica: qual o nível da sua fé? Até que ponto você está disposto a acreditar que o Deus que nós isso, aleluia, obrigado, tá? Olha aqui para mim, eu disse que o pai da fé, o exemplo clássico de uma fé extraordinária, recebeu 2 promessas. E eu e você, que exemplo de fé podemos oferecer a quem está em volta de nós? Até que ponto você está disposto a perseverar, acreditando que Deus está no controle da situação? Pastor, qual foi as 2 promessas que Abraão recebeu? Primeira, farei de ti uma grande nação. Segunda, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Detalhe, para o cumprimento das 2 promessas, necessário era um milagre. O problema não é as promessas, o problema é o milagre. Digo, o problema é entre aspas. Problema para mim e para você, mas não é nada para Deus, porque padeiro faz pão, pedreiro constrói, costureira confecciona, mas milagre Deus faz. Esquece as inúmeras promessas que você tem, foca naquela que você subentendeu que Deus tem para a sua vida. E a pergunta que eu faço mais uma vez: até que ponto você está disposto a acreditar que Deus é capaz de fazer acontecer? Porque existem promessas tão fantásticas que na hora a gente emociona, mas com o passar dos dias, a razão fala mais forte do que a fé, e a gente começa a refletir e a dizer: será que eu posso? Será que vai acontecer? Será que algum dia eu vou viver esta realidade?
Senhores, Deus fez duas promessas para Abraão. E vale lembrar que quando Deus fez essa promessa, Abraão tinha mais ou menos 75 anos de idade. É pouco. A esposa tinha 65 anos. Continua sendo pouco? A tradição judaica vai dizer que ela tinha útero de criança. O útero dela não evoluiu. Cientificamente falando, o útero de uma mulher que não se evolui é uma mulher que a madre não abre, que ela jamais poderá dar à luz. É pouco. Esquece tudo isso. Estamos falando de uma mulher que já tinha perdido o costume das mulheres, que não tinha mais aquele costume das mulheres férteis. Aí Deus chega para esse casal e Deus diz: farei de ti uma grande nação, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Não foca nos seus limites, porque eu e você podemos ser limitados, frágeis, débeis, mas temos promessas extraordinárias de um Deus fantástico. Quando eu olho no espelho, eu reconheço que eu sou pó, eu reconheço que eu sou vaso de barro, mas quando eu bato a mão no peito, eu ativo a fé, e o Espírito Santo me ajuda a entender que as promessas de Deus estão de pé, e que quem prometeu é fiel para cumprir. O problema, o detalhe, é que muitas das vezes queremos que seja do nosso jeito. A palavra tempo, no original, tem dois significados: significado cronos e significado kairos. Cronos, segundo os teólogos, é o tempo natural, o tempo do homem. O tempo segundo o relógio. E vale lembrar que relógio atrasa, adianta. A bateria vicia, acaba, os ponteiros param de bater. Mas o kairos quer dizer o tempo de Deus, que não atrasa, nem adianta, porque o ponteiro de Jeová bate corretamente. E como profeta também nesta noite, eu digo em alto e bom som, e pega que é de graça e tem endereço direto: este é o tempo de Deus para a tua vida. Chegou o kairos do eterno sobre nós outros. Eu estou dizendo que chegou a tua vez. Eu estou dizendo que você nasceu para dar certo, e vai dar tudo certo. Oh glória! Passaram-se cerca de 10 anos. Abraão deu uma balanceada, chamou o Eterno e disse: Eterno, o Senhor me fez duas promessas, mas para essas promessas se cumprir, eu preciso de um milagre. E eu já estou com 90 anos, ou melhor dizendo, 85 anos para 90. Sara também não é mais uma donzela, uma mulher jovem, e já perdeu o costume das mulheres há anos. Vamos fazer o seguinte, vamos dar um jeitinho. E o brasileiro entende do que significa dar um jeitinho, porque a gente tem esse costume, cultura nossa, de sempre dar um jeitinho na situação. Aí Abraão diz assim: tem a minha empregada, Sara fez uma proposta, aceitando eu ter um filho com a empregada. A gente vai adotar, e faz de conta que o menino é a promessa do Senhor.
Só que o Deus que nós servimos, Ele não faz de conta, Ele não brinca de ser Deus. Quem brinca de ser crente são os carnais. Deus nunca brincou de ser Deus. Ele leva a sério a sua palavra, leva tanto a sério que pela palavra Ele disse haja, e a luz existiu. Pela palavra Ele disse haja, e as estrelas firmaram. Pela palavra Ele disse haja, e as montanhas se firmaram. Pela palavra Ele disse haja, e os rios pegaram o percurso. Pela palavra, Deus leva a sério a sua palavra. Eu confesso que já teve ocasião na minha vida que eu tentei dar um jeitinho. Parece que o processo está demorando, homem de Deus. O tempo está passando. Deixa eu ajudar Deus. E aqui está o problema. É quando você quer colocar a sua mão humana aonde só cabe a mão de Deus. Eu disse e vou repetir, peço desculpa por ser prolífero, repetitivo, mas nunca esqueça: padeiro faz pão, pedreiro constrói, costureira confecciona, mas milagre só o meu e o teu Deus faz. Milagre só o meu e o teu Deus faz. Milagre só o meu e o teu Deus faz. Certo, porque todas as vezes que o homem coloca a mão aonde cabe a mão de Deus, dá errado, pois Deus não dá a glória dele para ninguém. O problema no jeitinho de Sara e Abraão permeia até hoje. Ou você nunca perguntou por que aquela guerra santa entre muçulmanos e judeus? Muçulmanos descendentes de Ismael, do jeitinho que Abraão e Sara deu. Os judeus, descendentes de uma promessa daquele que nunca mentiu e que jamais mentirá. Abraão completa 100 anos de idade. Preste atenção que eu já estou partindo para a conclusão do comentário, para concluir a mensagem. E aqui está a espinha dorsal do sermão. Abraão está com 100 anos de idade. Eu preguei recentemente em Piracanjuba, município aqui do interior do estado de Goiás, e o pastor, o anjo da igreja, me apresentou o obreiro mais experiente daquela casa de oração, 101 anos, e eu fiquei encantado de ver aquele homem. Mas confesso que eu também me deparei com as suas limitações. Para subir no altar, ele subiu acompanhado. O neto, o obreiro da igreja, foi auxiliá-lo, porque é 101 anos de idade, não é mais uma pessoa nova, com vigor de um jovem. Abraão está com 100 anos de idade, Sara está com 90 anos de idade. E sabe o que acontece? Deus, na pessoa de um anjo, uma teofania, aparição do próprio Deus no Antigo Testamento. Deus aparece a Abraão e Sara e diz àquele casal de 190 anos: Sara dará a luz e tu serás pai, Abraão. O milagre vai nascer, o milagre vai materializar, e quando o milagre surgir, as promessas vão se cumprir. Aí sim, Abraão, tu vais ser pai de uma grande nação, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Lembra quando eu disse do relógio de Deus, o Kairos? No livro de Gálatas está escrito que 430 anos depois, sai uma grande nação do Egito, rumo à terra prometida. É Paulo, o apóstolo, dizendo: 430 anos depois que o milagre nasceu, a promessa de Deus materializou na vida de Abraão. E você achando que Deus está demorando, e Abraão que esperou 430 anos, mas não negou a fé. O que
tem de crente Nutella, o que tem de crente oba-oba, que se numa campanha de 7 sexta-feira, 7 quinta-feira, a porta não abrir, Deus não responder, já larga de ser crente, já deixa de dizimar. Oh meu santo, você serve a Deus, não é por aquilo que Ele pode fazer, é por aquilo que Ele é. Abraão ficou firme e não negou a fé. 2000 anos depois, a segunda promessa materializa, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós, o filho de Davi, descendente de Abraão. Lá no madeiro disse: está consumado. E toda a raça humana foi bendita em Cristo Jesus, através da promessa a Abraão, quando Deus disse: farei de ti uma grande nação, e em ti todos os homens da terra serão benditos. Deus não falha e nem tarda, tudo acontece no tempo de Deus. Se uma multidão saísse do Egito 200 anos mais cedo, possivelmente não iriam sobreviver no deserto. É por isso que eu disse e repito: o relógio de Jeová não atrasa nem adianta. Aguenta, crente, suporta. Esse deserto não vai te matar, essa tempestade não vai te sucumbir, você vai sobreviver a esse levante. Aguenta, suporta, resista. Está chegando, e é na hora certa. Agora olha aqui comigo, senhores pregadores na nave da igreja, ilustres pregadores na minha retaguarda. Imagine duas coisas: um casalzinho de 100 anos de idade e 90 anos de idade, entrando na igreja para participar do Quinta Viva, com a muletinha, sentando no banco, e o Espírito Santo dizendo para um de vocês: vai lá, Gonzaga, mete a mão na cabeça do vovô e diz: assim diz o Senhor, essa noite vai ter graça em casa, viu? E daqui 9 meses, vovó, tu vai gerar, vai dar à luz. E detalhe, não é cesáreo não, é parto normal, e não vai ter complicação nenhuma. Recebe, porque é Deus falando aqui no Aviva. E se não for Deus, o vaso não é vaso. Aí eu completo a pergunta: você teria coragem, sabendo que está sendo filmado, de expor seu ministério diante de tal situação, pastor Diego? Confesso, pastor José Carlos, que eu pensaria, faria prova e perguntaria ao Espírito Santo: é possível passar esse cálice para outro? Porque está sendo filmado, Jeová. O que vão dizer do ministério do pastor Wendel depois? O que vão falar do homem que passou pelo fogo, ficou louco, endoidou, 100 anos no lombo, 90 anos, perdeu o costume das mulheres, útero de criança, já foi bananeira que deu cacho. Mas aí a Bíblia vai dizer que Sara riu, e é natural rir. Enquanto eu estava ilustrando os fatos bíblicos, tinha irmão aí rindo, e eu não estou te repreendendo, não, é natural. A própria Sara riu, e não é para menos. Como é que a gente não ri de uma história dessa? Aí o anjo de Deus diz a Abraão e Sara: haveria alguma coisa impossível para Deus? O Espírito Santo falou ao meu coração que tem
vaso aqui nesta noite que tem promessa de Deus, mas que tais promessas só está esperando o cumprimento de um milagre para acontecer na tua vida, para ser realidade na tua história. Porém você muitas das vezes olha no espelho, faz uma leitura crítica da sua biografia e é obrigado a reconhecer que é vaso de barro, que é pó, que é pequenininho, que humanamente falando não tem condição, não tem capacidade, jamais vai poder. Mas a pergunta de Deus é: haveria alguma coisa impossível para Deus? Mamãe foi embora de casa quando eu tinha 11 anos de idade. Largou meu pai, alcoólatra na época. E não só largou meu pai, abandonou 2 filhos para trás. Deixou uma cartinha escrita, entregou na minha mão. Eu sou o filho mais velho. Meu irmão estava com dor de dente. Ela deitou ele no meu colo e falou assim: ó, vou dar um remédio para o seu irmãozinho. Agorinha seu pai chega, diga que ele está com dor de dente e entrega essa carta para ele. Alguns anos depois ela apareceu. Mas até ela aparecer, eu fui criado com alcoólatra, numa cidade pequena do interior, aqui no estado de Goiás, por nome Itaberaí. Meu pai bebia tanto que ele dormia na calçada. Eu sentava do lado, ficava catando as formigas que estavam subindo no corpo dele. Cidade pequena tem uma diferença de cidade grande. Meu pai, quando acordava, levantava da calçada, pegava a bicicleta, mas ele não dava conta de montar na bicicleta e pedalar. Ele ia empurrando a bicicleta nas ruas de Itaberaí, calambeando para lá e para cá, embriagado. E aquele neguinho descalço, todo sujo, porque não tinha uma mãe para educar, não tinha uma mãe para levar para a escola. A minha vida era meu véu prazer. Meu pai calambiando e eu calambiando atrás, seguindo os passos do meu pai. Passávamos nas ruas, as pessoas na calçada, e os comentários eram mais ou menos assim: o que vai ser desse menino? Qual será o futuro desse neguinho? A mãe foi embora, o pai é um alcoólatra. Coitado, tadinho. Tadinho do tadinho, né, meu irmão? Diziam: tem tudo para virar o que não presta. Só que esqueceram que quem tem promessa, quem tem promessa, quem tem promessa, daquele que vive e que reina, passe o tempo que passar, no Kairós de Deus o milagre acontece, a promessa materializa e tu canta o hino da vitória. 5 anos depois que mamãe foi embora, eu tinha 11 anos, agora eu estou com 14. Vou na casa de saudosa vovó, 51 anos de círculo de oração da igreja. Quando eu chego na casa de saudosa vovó e vou dizer benção, vovó, ela olha e fala: meu filho, desde o ventre da tua mãe, eu, a tua avó, lhe consagrei ao Senhor. E disse Deus: este meu neto será pregador do teu evangelho e percorrerá os 4 cantos da terra, anunciando a tua palavra e ganhando alma para o teu reino. Eu pensei: vovó endoidou. Vovó está com a idade avançada, nem crente eu sou, e ela está dizendo que eu vou ser pregador. Só que ela só estava reportando. A fala era dela, mas a palavra era do Eterno. E Deus está usando a minha boca como uma boca profética. Você que está vendo esse vídeo, porque está sendo gravado, você que está aqui presente, pastor Diego,
esse Aviva Goiânia ainda será um dos maiores e mais impactantes eventos do Centro-Oeste Brasil, para a glória do Deus vivo. A fala é minha, mas a palavra é do eterno. Oh glória! Quantas vezes eu vejo o pastor Diego no monte mandando oração, e eu pergunto: Deus, qual o líder de um evento? Qual aquele homem que está na frente de um departamento, que está no monte orando pelo evento, que está jejuando pelo evento, que está pedindo os pregadores para consagrar? Eu já viajei 12 países, 19 estados do Brasil, percorro o Brasil e o mundo pregando. Geralmente as lideranças só liga a agenda e joga a responsabilidade, dizendo: pregador, estou te agendando porque a gente viu um vídeo seu e a gente sabe que Deus vai te usar, mas não paga o preço, porque descansa acreditando que o pregador tem que pagar o preço, que a responsabilidade é a exclusividade do pregador. Aí a liderança, a igreja não ora, não jejua, não busca, não paga o preço. Quando o pregador chega, o altar está pesado, o culto não flui, e alguém fala: é o pregador que está em pecado. Digo como o anjo falou para Gideão: vai nessa tua fé, que o Senhor é contigo. E para terminar, quando Sara deu à luz, a Bíblia diz que as parteiras não deram risada, mas sorriram. Uma coisa é você falar da promessa de Deus na sua vida para as pessoas ouvir. Pode ser que alguém duvide e dê risada. Outra coisa é quando o teu milagre nascer, quando o teu milagre surgir. Ninguém vai dar risada, mas vão olhar e vão abrir um sorriso e vai dizer: só o Deus de Abraão, só o Deus de Abraão. E não é para menos. Imagine comigo, 90 anos, não tinha uma sala específica, nem profissionais qualificados, era parteira, céu aberto, não era cesáreo o parto, parto natural. Qualquer um de nós lá iríamos dizer: vai dar ruim, a vovó tem 90 anos, é perigoso um eclâmpsia, uma hemorragia interna. Só que tinha uma promessa do eterno sobre aquela vovó. Quem sabe alguém pensou: vai dar ruim, já era. Porém esqueceram do detalhe: há uma promessa do eterno sobre a tua vida. Quando o menino nasceu, as parteiras olhou aquela cena, abriram um sorriso. Eu imagino elas olhando uma para a outra e dizendo: que coisa linda, 90 anos de idade, parto normal, peitos carregados de leite, menino nasceu sem nenhuma deformação, está mamando na mãe. Isso é coisa do Deus de Abraão. Te prepara, e agora é profético e tem endereço direto. Te prepara para fazer muita gente sorrir nessa terra. Deus, através da tua história, vai fazer muita gente sorrir, porque você não foi escolhido para ser peso na vida de ninguém. Você não foi escolhido para ser mais um na história das pessoas. Não, 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 não. Você é luz, você é vaso, você tem promessa, e por onde tu passar, muita gente vai sorrir ao olhar para a tua história, ao contemplar o teu milagre, e vão dizer: vale a pena ser crente. E vão dizer: só o Deus da igreja. E vão dizer: só o Deus dela. E vão dizer: isso é coisa de Deus. Só quem crê fica de pé. Só quem crê fica de pé. Agora eu vou dizer algo aqui que não está na Bíblia, é o que a tradição judaica diz. E eu não tenho dificuldade para acreditar na tradição judaica, ainda mais quando diz respeito a um milagre que o Eterno fez.
haver no meio dos judeus uma tradição que Abraão era um príncipe, e isso tem referência bíblica. E que quando a promessa de Deus se cumpriu, através do milagre que nasceu, as boas novas percorreu a região, e todos os demais príncipes de Canaã, dos filisteus, da Mesopotâmia, que na ocasião estava em paz com Abraão, o patriarca, foram visitar o patriarca. E a cultura diz que nessa época, quando um filho de um príncipe nascia, os demais príncipes, donos de outras fazendas, ia visitar e levava presente. Mas como é príncipe que está indo visitar o príncipe Abraão, para ver o milagre que Deus fez, carregavam consigo escravos, uma comitiva de pessoas, para auxiliar na carruagem, na bagagem. E a tradição judaica diz que dentre essa equipe, algumas eram mamãe, estavam dando leite, amamentando os seus bebês. Aí a tradição judaica vai dizer que no meio do caminho surgiu algumas dúvidas. Alguns começaram a dizer assim: mas o camarada não tem 100 anos, a esposa dele não está com 90. Será que não é mais um jeitinho de Abraão e Sara? Não é mais um Ismael da vida? Não pode, não tem como. Aí quando a dúvida surgiu, a tradição judaica vai dizer que o próprio Deus de Abraão fez o leite daquelas mamães que estavam amamentando secar. E quando chegaram na fazenda de Abraão, antes de entregar o presente e contemplar o milagre Isaac, chegaram gritando por socorro e dizendo: se Sara deu à luz mesmo, e o menino é promessa do Eterno, Sara está amamentando, alimenta nosso bebê também. Sabe o que eu aprendo com a tradição judaica? Pode até duvidar, pode até não acreditarem, mas o detalhe é que vão pegar carona na sua bênção. E eu não estou te incentivando a vingança, porque Sara não vingou, pelo contrário, ela amamentou as crianças de todas as mães que foram visitar Sara e Abraão, trocando em miúdo aqueles que não acreditaram na promessa de Deus na sua vida ontem, hoje estarão debaixo da sua sombra. Te prepara para amamentar e alimentar muitos que duvidaram. Você foi escolhido para ser um exemplo, um modelo de vida a ser seguido. É por isso que Abraão é o pai na fé. E depois desse milagre, nunca mais Abraão foi visto, e o Deus de Abraão foi conhecido como outrora era. Mas agora Abraão era aquele que viveu a promessa de Deus. Sara era aquela que fez muita gente sorrir. Eu disse que você tem promessa, como eu também tenho. O detalhe é: precisamos de um milagre para tais promessas materializar na nossa vida. E não duvide, o Deus de milagre está aqui. Há 7 anos atrás, e aqui eu oro, eu, pastor Wendel Gonçalves, me envolvi num acidente doméstico. Queimei 92% do corpo. Quem conhece a história do homem que passou pelo fogo sabe do que eu estou falando. Não vou nem entrar em detalhes. Só por cortesia, para a medicina, para a ciência, quem queima mais de 90% do corpo não tem sequer 1% de chance de vida. 5 médicos, 2 fisioterapeutas, uma psicóloga chamou a minha esposa 4 vezes em 22 dias e disse para ela: dona Raquel, acabou, não há mais nada que a gente pode fazer, já era. E quando a minha esposa começou a chorar, um parente biológico nosso
disse para ela: maninha, calma, a gente tem que aceitar, e é melhor Deus levar, porque se ele viver, vai sempre vegetar. Então com Deus ele vai estar melhor do que nós. Tem gente que por falta de visão espiritual quer nos velar vivo. É porque não entendeu que tem uma promessa de Deus sobre a tua vida. Eu já era pregador do evangelho, e pensa como eu lutei, pensa como eu batalhei. E eu não falo isso com demagogia, eu falo isso com humildade. É natural. Todo ser humano tem que lutar pelo sucesso daquilo que Deus colocou nas suas mãos. A parábola dos talentos: se você não granjear bem, até o que você tem, o que lhe foi dado, será tirado. Tem pessoas que recebem o dom do louvor e não aperfeiçoa, recebe o dom da palavra e não aperfeiçoa o ministério. Eu lutei, batalhei, está aqui o pastor Diego, articulei agenda, trabalhei com figurinha trocada, ofereci, liguei, pedi oportunidade para pregar, e não tem nada de errado. De vez em quando eu vejo os bambambam criticar quem pede para pregar. É melhor pedir para pregar do que pedir para pecar. Paulo, quando teve a intenção de visitar a Espanha, ele escreve a carta aos romanos, envia para os crentes que estavam lá em Roma, e ele diz assim: eu vou passar em Roma para ir na Espanha. E passando aí, eu queria compartilhar os dons que Deus me deu. Trocando em miúdo, Paulo está dizendo assim: ó, eu vou pregar lá na Espanha, mas eu vou passar em Roma. Se tiver jeito, deixa eu pregar aí no culto. Se Paulo está pedindo para pregar, por que eu não posso? Um dia alguém falou para mim assim: eu tenho preguiça desses itinerantes, fica pregando mensagem repetida. É claro, quem não pode pregar mensagem repetida é o anjo da igreja, é pastor, que prega todo dia para o mesmo povo. E eu já fui pastor de igreja. Agora pregador não, meu santo. Ué, que erro que tem? Se a mensagem que eu estou pregando aqui hoje está surgindo efeito na sua vida ou não? Agora me diga, o que impede ela de surgir efeito na vida de outros amanhã? Se é a mesma palavra e é de Deus. Será que Deus só usa o hino em diferentes lugares, em diferentes dias? Se ele mudasse a palavra dele, para que eu ia carregar essa Bíblia canonizada? Bastava cada dia uma palavra. E joga a Bíblia fora, porque agora ficou velha. Todos nós pregamos mensagem repetida. Todos nós pregamos mensagem de outros. Ah, é a palavra rema. É? Desculpa que eu vou lhe dizer, tudo que tu prega é o que Pedro pregou, que Marcos pregou, que João pregou, que Jesus pregou, e eu estou pregando também. Mas eu batia na porta: quero pregar, Deus, quero sucesso, mas o êxito não vinha. E antes de alguém falar assim: pregador, larga de ser vaidoso, sucesso no ministério. Eu sou discípulo de Jesus. A palavra discípulo quer dizer seguir as pisadas. E a Bíblia diz, está lá no Evangelho: e a fama de Jesus percorria toda a Galileia. Se Deus deu fama para Jesus, eu sou discípulo, o que impede ele de me dar fama? Eu estou falando de fama santa, de exemplo. As pessoas olhar para a tua história e dizer: rapaz, que testemunho lindo, que história maravilhosa, que exemplo de vida. Paulo entendia tanto que ele falou para um menino novo que estava começando o ministério: Timóteo, seja o exemplo. Eu vendo tu pregar com aquele pulmão seu, com aquele vigor, eu falei: ô Jesus, que coisa linda. E aí eu digo publicamente: vai nessa tua fé, meu filho. Ah, mas fica pulando e gritando. Ô meu santo, se tu não dá conta mais, faz igual eu, glorifica por aqueles que dá conta. Porque no começo do ministério eu pulava, gritava, sapateava também. Mas o tempo vai passando, né? A Bíblia mesmo diz que voarão como águia, correrão e não se cansarão. Mas como é que a gente termina? Andarão e não se fatigarão. Tu começa igual a águia, no meio da caminhada você está correndo, mas no final você vai caminhando. O que não pode é parar. Eu já fui professor de teologia, e lá na sala de aula um dia me perguntaram assim: pastor Ueno, por que Jesus não pegou um cavalo manga larga e saiu marchando para entrar em Jerusalém? Logo um jumentinho. Alguém aqui já andou de jumento?
trem seco, e se empurrar, empacar, nem no ferrão sai do lugar. Aí eu respondi para o aluno: quer saber por que Jesus pegou um jumentinho? Porque o jumentinho é o seguinte: ele vai devagarzinho, passo a passo, mas chega. O importante é chegar na Nova Jerusalém. Alguns correm mais do que outros. Deixa passar na nossa frente, vai dando glória e dizendo: já já eu te alcanço, já já eu chego lá também, me espera. Camandore calabai. Aleluia, aleluia. Está na hora da gente parar com essa meninice de dor de cotovelo, ciúme, porque prega mais, canta mais, é usado mais. Oh meu santo, glorifica porque ele prega mais, adora porque ele é usado mais. A minha oração, sem demagogia, diante de Deus, lá no meu gabinete, eu dobro o joelho e falo: Jesus, levanta pregador que prega mais do que eu, levanta pregador que vai mais longe do que eu, levanta pregador que consegue atingir mais países do que eu, que faça mais proeza no teu nome do que eu. O mestre disse o quê? E vós fareis obras quase igual a minha, viu? Mas não vai chegar até as minhas, porque quem é o cabeça aqui sou eu. Foi isso que Jesus falou? Ironia. Quer saber a verdade? Jesus disse assim: vós fareis obras maiores dos que as que eu fiz. O mestre está olhando para você e está dizendo assim: tu vai mais longe, tu vai mais longe, seguindo as pisadas do mestre. Eu digo à igreja, eu digo aos obreiros: tu vai longe, tu vai mais longe. Aleluia, oh glória. Mas pastor Diego, se um milagre não acontecer, as promessas não materializam. Se Isaac não nascesse, Abraão seria pai de uma multidão? As nações dos quatro cantos da terra seriam benditas? Para as duas promessas se cumprir, precisou de um milagre. E eu até jurava, batalhei, preguei em convenção, e eu pensei: agora vai. Gravado, convenção, multidão de pastores. Não foi. Preguei na Europa, falei: agora vai. Pregador internacional, gravei DVD. Não foi. Fui para os Gideões missionários da última hora, preguei 7 anos em seguida. Falei: agora vai. Gideões missionários da última hora, na época dos Gideões de verdade, não é a semana missionária que acontece hoje não. E eu dizia: agora vai. Não foi. Mas a promessa estava de pé: farei de ti um grande pregador do meu evangelho. Aí eu vou e me acidento e queimo 92% do corpo. Os carnais olhou e falou: tadinho, acabou. Os naturais, a medicina falou assim: já era. E na quarta ocasião que me desenganaram, às 18h30, chamaram a minha esposa e falou: dona Raquel, dessa noite ele não passa. Eu imagino Deus no céu dizendo: agora vai, agora vai, agora tem milagre. E ele só precisava do milagre. Eu estou numa rádio sendo entrevistado aqui em Goiânia, eu não vou nem citar o nome da rádio. Aí o entrevistador falou assim: pastor Wendel, já que o senhor é itinerante, tem muito itinerante participando do programa, o que o senhor tem a falar para os itinerantes? O ministério do senhor melhorou, na verdade decolou mesmo, foi depois que o senhor pregou lá nos Gideões. Eu falei: melhorou, é claro, Gideões é uma benção. Mas aí a pessoa falou: não, emplacou mesmo. Essas agendas que você tem viajando o Brasil, outros países, igual o senhor já teve em 12 países, foi depois dos Gideões? Eu falei: não, foi depois do acidente, foi depois que eu passei pela prova de fogo, foi depois de queimar 92% do corpo. Porque outrora ligavam para mim e diziam: pastor, é o pastor Wendel, é pregador dos Gideões? É, a gente está fazendo uma cotação, olha aí o leilão, olha o leilão, a gente está fazendo uma cotação com o senhor, com o pregador Ciclano, com o pregador Beltano, para a gente ver quem que o departamento vai trazer o ano que vem aqui. E aí alguns ligavam de novo, porque eu não passava no leilão. Hoje ligam para mim assim:
Ninguém nem fala meu nome mais. É o homem que passou pelo fogo. Eu falo, tem como o senhor vir aqui contar o testemunho? Eu falo, não tem nem leilão mais não? Não tem concorrência mais não? Não, porque agora tem milagre. Agora tem milagre. Abraão foi pai de uma multidão. Todas as nações da terra foi bendita em Abraão, porque o milagre nasceu. E se há poder nesta palavra, e se eu estou na direção do Espírito Santo, eu profetizo sobre a tua vida que ouve esta palavra, que recebe esta mensagem, depois desse Quinta Viva Goiânia, depois desta palavra profética, o teu milagre vai nascer, e as promessas de Deus vão se materializar na tua vida. Recebe, pega, toma posse, teu milagre vai nascer. Eu estou repetindo porque agindo Deus ninguém impedirá. Eu estou repetindo porque para Deus nada é impossível. Eu estou repetindo porque eu creio nesta palavra. Teu milagre vai nascer e as promessas vão se cumprir na tua vida.